Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. E hoje em edição especial aqui direto do nosso espaço no Instituto Caldeira e também aproveitando que é o mês de outubro, né, o mês do Halloween, e a gente está começando a enfeitar aqui as nossas unidades também para o Halloween, a gente decidiu falar sobre alguns horrores que o empreendedor pode assumir ou escolher passar, né? Então a nossa dica aqui, a gente vai separar 5 horrores que nós enxergamos, que pode ser um grande erro e pode trazer grandes problemas e assustar muito os empresários aí ao longo da sua jornada. O primeiro que eu vou trazer, disparadamente, é o problema que a gente mais possui dentro do escritório, assim, questão de problemas mesmo que a gente tem que resolver. E por incrível que pareça, é o desalinhamento entre sócios. Muito se faz quando está começando uma nova startup, um novo empreendimento, essa questão de ter a escolha de sócios por uma afinidade, por uma aproximação, é um amigo que eu tenho, ou simplesmente é uma pessoa que eu conheci, mas eu acredito que possa fazer sentido para esse negócio, e tu não tem um conhecimento um pouco mais profundo, técnico, ou até mesmo de histórico dessa pessoa, e isso ao longo prazo provavelmente vai trazer um desalinhamento muito forte e trazer uma situação onde um sócio vai querer tirar o outro da sociedade, e isso é um enorme horror que vocês podem se deparar. Isso a gente consegue fazer uma mitigação muito interessante quando a gente trabalha em um arranjo societário muito bem estruturado, com um acordo de sócios, um acordo de acionistas, com um contrato social, um estatuto social muito bem definido e muito bem estruturado, fazendo algumas previsões relacionadas a Good Leaver Event, Bad Leaver Event, que são aquelas hipóteses de desligamento ou de saída de algum sócio e de como aquela saída tem que funcionar. Então, isso é uma situação que quando um dos sócios entra realmente em litígio com os demais sócios e esses não possuem os instrumentos necessários para fazer a retirada desse sócio, isso pode se tornar um enorme horror dentro do seu negócio. O segundo horror que a gente vê muito no mercado de tecnologia é aquela vontade de fazer captação de investimento, muitas vezes sem conseguir fazer um pensamento mais estruturado, se aquilo faz sentido para aquele momento ou não, e escolher fazer uma captação de investimento que, em médio e longo prazo, se perceba que foi uma escolha ruim, ou seja, foi uma captação ruim de investimento. Isso vai ser um horror para uma startup, isso vai ser um horror para uma empresa de tecnologia que precise buscar captação de investimento em novas rodadas. Explico o porquê. Uma captação ruim de investimento pode ser desde um investidor que vai estar desalinhado contigo, e daí a gente vai ter aquele problema que eu falei anteriormente, de ter um sócio desalinhado. Isso é um horror muito grande também. Pode ser uma captação de investimento onde os economics e as métricas utilizadas para avaliar valor de investimento e equity em contrapartida desse investimento não estão bem definidos, e daí a gente pode ter investimentos onde o valuation saiu de um padrão de realidade. Então pode ser um valuation muito baixo e vai gerar uma diluição muito forte, ou pode ser um valuation muito alto que pode ocasionar uma dificuldade na captação de outros investimentos se tu não tiver uma evolução desse valuation. Então fazer uma captação de investimento ruim, sem dúvida nenhuma, é um grande horror para uma empresa de tecnologia. Eu gosto de falar para o pessoal que é melhor tu não fazer uma captação de investimento do que fazer uma captação de investimento ruim. A longo prazo isso vai ser muito mais benéfico tu não pegar um dinheiro ruim do que tu não ter dinheiro nenhum. Parece ser esquisito, mas sem dúvida nenhuma, se o teu produto é bom, se o teu negócio tem um modelo de negócio interessante, se os founders envolvidos na sua empresa são founders que têm um potencial, sem dúvida nenhuma vocês vão ter novas ofertas de investimentos. Então não se atirem na primeira oferta de investimento, analisem, reflitam, conversam com seus advisors e comparem com outras propostas de investimento, justamente para ver se isso não é um investimento ruim, que pode ser um horror muito grande aí na sua jornada como empreendedor. O terceiro horror que eu vou comentar aqui para vocês, também é alinhado com fins societários, né? A gente falou então sócios desalinhados, um investimento ruim, e o terceiro ponto que é muito importante em nível societário é a definição de quem vão ser os beneficiários de stock option ou uma estruturação errada de um programa de stock option. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer muita dor de cabeça para o empreendedor a médio e longo prazo, e vai ser um horror ele ter que lidar com isso. Então aqui a gente fez vários vídeos falando sobre Stock Option, tem um treinamento que a gente fez onde a gente vai publicar alguns insights, tem podcast onde a gente fala sobre isso junto com a Ace, tem e-book
Então eu não vou falar tanto sobre Stock Option em si, mas é importante entender, para não ser um horror, escolher bem os beneficiários, entender quem são os beneficiários desse programa Stock Option, quais são os gatilhos importantes, que esses gatilhos eles sejam muito bem objetivos e cumprir os 3 requisitos básicos de um programa de Stock Option, que é onerosidade, risco e voluntariedade. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem vídeo, tem conteúdo, vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo para você se informar mais sobre o programa Stock Option. Mas sem dúvida nenhuma, um programa mal executado, um programa mal feito vai ser um horror para o empreendedor e vai trazer muita dor de cabeça. O quarto horror que eu vou comentar aqui, por incrível que pareça, ele é muito cometido, é um erro muito cometido dentro do nosso ecossistema e é algo que é muito simples de se prevenir, que é a falta de registro de marca. Por incrível que pareça, ainda a gente tem um volume grande de negócios que operam dentro do mercado sem ter a sua marca registrada, devidamente registrada e assim protegida, né, para utilização em mercado. E não tem um horror maior para o empreendedor do que ele estar investindo dentro daquela marca, na parte de marketing, comunicação, criando uma awareness sobre aquela marca e depois de um determinado tempo ele se deparar que aquela marca não pode ser utilizada porque já tem alguém utilizando aquela marca anteriormente e ele ser impedido. Então esse é um horror gigantesco pelo motivo de tu empregar uma quantidade muito grande de investimento para consolidação e criação de um conceito muito importante para sua marca e ali, em um futuro breve, tu ser impedido de continuar utilizando. A solução para corrigir isso é muito simples. O processo de registro de marca é muito tranquilo, é muito rápido e é muito barato. E a gente tem vídeo também falando sobre registro de marca. E por fim, o quinto horror, esse é um pouquinho mais complexo, mas ele pode ter um potencial de destruição, de ruína do seu negócio muito grande, que é tu ter uma estrutura tributária, um planejamento tributário desalinhado com o seu real modelo de negócio. Vou explicar. Existe uma concepção importante, tá? Que o teu modelo de negócio ele vai se refletir juridicamente através da tua estrutura contratual e vai ser a tua estrutura contratual que vai definir quais são os tributos, para quem se paga esses tributos e quais as alíquotas pagas para esses tributos. E o que a gente vê bastante dentro do mercado é um erro nessa concepção, né, de tu acreditar que tem um modelo de negócio X, mas criar uma estrutura contratual de um negócio Y e tu pagar impostos desse negócio Y. Quando o fisco for analisar, ele não vai analisar simplesmente os teus contratos. Ele vai analisar qual é o teu real modelo de negócio, qual é o real fato gerador, para entender qual é o real tributo que tem que ser aplicado. E esse é um erro muito comum. Vou dar um exemplo clássico que a gente vê no nosso ecossistema. Em marketplaces, muito se faz a estruturação de um marketplace, se paga os tributos como se fosse uma intermediação de negócios, mas quando a gente analisa, propriamente dito, a estrutura contratual desse marketplace, na verdade ele se transforma em uma estrutura de subcontratação. E daí, pessoal, não tem jeito. O fisco vai te autuar e tu vai ter o grande problema. Eu gosto de brincar, né? Que se tem rabo de cavalo, crina de cavalo, né, pata de cavalo, não adianta te chamar de pato, que ele não vai ser pato, ele vai ser cavalo. Então, o teu modelo de negócio ele tem que estar contratualmente muito bem estruturado para que ele reflita corretamente qual que é os tributos e o planejamento tributário correto para o seu negócio. E essa é aqui o quinto horror e para mim é o horror que tem a capacidade de arruinar o seu negócio. E eu deixo aqui a dica para vocês se prepararem e analisarem muito bem sobre isso. Esses foram os 5 horrores, né, de 2022 aí que eu trago para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal e nos vemos no próximo Papo Legal. Tchau!